Preparando, vamos ativar umas coisinhas aqui, legal, tudo certinho. Vamos lá. Bem-vindos, bem-vindas. Tenho um imenso prazer de comunicar a vocês, de trazer essa novidade proveniente das profundezas, das altíssimas esferas celestiais, através desse excelso canal de luz. Excelso é uma coisa boa. Esse ser praticamente iluminado, me foi outorgada a missão de compartilhar com vocês um novo sistema de energia ASMR Reiki. Maravilha. Obrigado. Enfim, vamos desligar o modo ilusão, vamos desligar o modo devaneio, vamos desligar o modo ironia. Não, ironia vamos baixar um pouquinho, deixar em 5 mais ou menos, uma ironiazinha é bom. Mas, se você ficou até aqui, né, então nós vamos ter um bate-papo interessantíssimo aí sobre... Não é uma descoberta, é uma coisa que já existe há algum tempo, mas eu já tinha visto, inclusive, há alguns anos, mas que foi passando e recentemente eu retomei. Não, pessoal, não é mais um sistema de energia, não vai complementar o Reiki Sui, não está uma oitava, 2 oitavas acima, não tem símbolos, não veio das altas esferas celestiais, nem das profundezas dessas altas esferas, nada disso. O ASMR Reiki é uma união de ASMR com o Reiki. Qualquer Reiki, o Reiki Sui, Reiki Celta, Reiki Karuna, Reiki Shambhala, qualquer uma coisa que você quiser. Reiki do golfinho azul, Reiki da fadinha rosa, tudo fácil. E dentro do meu entendimento, tem algumas dificuldades. Tem muita mente envolvida, tem muito ego envolvido, pouco espaço para o Reiki. E da maneira como é feito pelo YouTube, complica mais a vida ainda, Legal. Então fiz algumas anotaçõezinhas aqui interessantes para saber, né? A ASMR é resposta sensorial meridiana autônoma. Vem do inglês, né? Então é uma resposta interessante, algo que acontece face a algum evento. Sensorial, sensações no corpo, no cérebro, nas emoções. Meridiana, porque ela corre num meridiano central imaginário no corpo, né? Um meridiano central, assim, há algumas descargas ali de sensações, de percepções. E autônoma, porque está fora do controle da mente consciente. Então, se você for se encontrar frente a algo com ASMR, em maior ou menor grau, você vai ter uma resposta autônoma. Muito bom. O ASMR, ele induz ao sono, induz ao relaxamento, induz você a uma tranquilidade, a uma serenidade, a um estado de calma, que em geral cai para o sono, você dorme. Então é uma das coisas. Mas tranquiliza, né? Deixa as pessoas um pouco mais calmas, mais tranquilas, o que é muito bom. Esse termo, eu pesquisei, ele foi sugerido e acabou sendo usado por uma senhora, eu creio, chamada Jennifer Allen, em 2010. Então é recente, a ASMR. Antigamente era conhecido como orgasmo cerebral. O termo não tinha muito futuro, né? Vamos conversar sobre isso depois. Em que consiste o ASMR? Ele consiste numa voz doce e calma, que é falada para você presencialmente ou através de um vídeo do YouTube,
Uga Buga, Baga Baga, palavras desconexas em qualquer sentido, emitidas dentro de uma voz tranquila e serena. Essa é uma das formas que nós temos do ASMR. Mas sons repetitivos, dobrar papel, risos, gargalhadas, sussurros, né? Barulho de avião, barulho do mar, uma série de gatilhos, como são chamados, esses eventos que vão induzir na gente uma resposta autônoma, uma resposta com a qual a gente não tem controle. Quando você percebe, você já foi para o reino de Morfeu, para os passos de Morfeu, alguma coisa assim. Pode ser também o gatilho, né? Pode ser uma resposta a estímulos táteis, toques tranquilos, né? Não é aquele... Isso não é nem carinho, né? Isso é tortura quando fazem na gente, né? Então, um toque tranquilo, uma massagem, uma coisa assim. Estímulos visuais, como uma paisagem, como uma pessoa, como belos olhos. Estímulos auditivos, alguns sons, determinadas frequências. Então, uma série de coisas podem induzir em qualquer ser humano uma resposta sensorial meridiana autônoma, um ASMR. Muito legal, muito legal. Sem falar que propicia uma liberação de hormônios, neurotransmissores, oxitocina, endorfina e serotonina, né? Que é o que causa o relaxamento, causa o amolecimento, e você dorme e começa a babar. Legal. Ironia está no médio, não esqueça, não esqueça. Legal. Questão interessante, né? Todo mundo, todos os seres humanos possuem isso? Sim. É uma característica humana e provavelmente animal também. Certo? Os animais também vão ter essa resposta. Mas, segundo alguns estudos não científicos e dos quais eu não tenho a menor fonte, encontrei em algum lugar da internet, em torno de 25% dos seres humanos não tem qualquer reação ao ASMR. Então, um quarto da população aí não tem uma reação significativa. Mas isso pode ser pontual. Num momento você tem, no outro momento você não tem, e assim por diante. Existem uma série de pesquisas científicas feitas dentro de rigorosos métodos científicos, estudos de duplo cego, blá blá blá, placebo, blá 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 blá. Tem. Mas ainda estão numa fase inconclusiva, certo? Não tem ainda. Alguns já estão em revisão por pares, mas não está muito definido ainda, eles não sabem precisar. Mas estão fazendo estudos e pesquisas para identificar esse tipo de resultado e resposta, para ver o quanto ele pode influenciar. Enquanto isso, as pessoas usam e abusam do ASMR. Se você entrar no YouTube, você vai encontrar milhares de vídeos de ASMR. Inclusive o que deu origem a esse belo vídeo, a ASMR Reiki. Certo? Alguns interessantes, alguns não muito interessantes, alguns deprimentes. Tem de tudo. Eu coloquei o nome de duas pessoas aqui, que eu vou postar esse belo vídeo no blog. É o Zan Choi. Zan com Z, Choi com CH. É um coreano. Ele faz uns tipos de comida lá, eu até esqueci o nome de anotar, Bubang, Bukambi, Bugamba, uma coisa assim. É uma comida assim meio gordurosa, meio, sei lá. Comida estranha coreana lá, um monte de coisa. E aí ele abre o envelope com bacon, ele tira uma fatia, faz aquele barulhinho, ele junta as coisas, ele bota para fritar, ele tira e raspa a faca assim, faz aquele barulhinho, né, crepitando, ele morde. Todos
sons que induzem a ASMR. E o visual também, que ele capricha um pouquinho, também induz a ASMR. E tem um senhor chamado João Butler, que ele é um espiritualista, é um senhor de idade já, que faz algumas palestras em inglês, e a voz dele tem características ASMR. Muito interessante. Então, se você pesquisar também, você vai encontrar João Butler, e tem alguns vídeos que ele vai falando, e as pessoas, né, perceberam que é o tom de voz, a maneira como ele fala, não é esganiçado assim que nem o Luiz, nem esganiçado que nem o Felipe, muito bem esganiçado, muito alto que nem o Luiz Felipe. É uma voz tranquila, serena, que você, escutando, lembre-se, modo ironia, está ligado? Você escutando ele, você tem a resposta. ASMR. Muito legal. Eu assisti alguns vídeos dele, é em inglês, não entendi muita coisa, mas o tom de voz dele é muito agradável. Muito agradável. E tem outros tantos. Legal. Outro aspecto. Orgasmo cerebral. Pois é, assim que era chamado anteriormente. Entre outros tantos nomes, mas esse era preferido, porque, e agora é claro para pessoas maiores de idade, né? Quando você tem um orgasmo, você tem aquele banho de energia, de hormônios e tudo mais, e você fica num estado, né, normalmente de relaxamento, de tranquilidade, a mente está calma, né? Às vezes dá um sono, às vezes não, mas você fica ali, estatelado, aproveitando o momento. E as pessoas perceberam que esse mesmo estado do orgasmo se repetia com a resposta autônoma. Então, depois de você ouvir um vídeo, você fica no estado de relaxamento muito profundo, muito permanente, semelhante ao orgasmo sexual, físico. Só que esse nome não prosperou, né? Nem todo mundo gosta de usar um termo assim que acaba sendo muito chulo, muito brutal, muito trivial. Então, aí essa senhora, essa moça, a Jennifer, criou o ASMR. E nós temos uma diversidade muito grande de ASMR na internet, principalmente no YouTube, né? Porque aí o vídeo aproveita a imagem, aproveita o som, aproveita os gestos, a pessoa e tudo mais, né? A voz sussurrante no seu ouvido, dizendo que está tudo bem, fique tranquilo. Tudo isso. Tem texto, você vai pesquisar, você vai encontrar. Inclusive eu entrei no chat GPT, pesquisei algumas coisinhas no chat GPT também, está muito legal. Encontrei uma outra inteligência artificial para conversar também, pesquisei com ela. Inclusive eles não encontraram o tal de João Butler, não sabem quem é. Desgraça, eu tive que pesquisar sozinho, porque eu não lembrava o nome do senhor. Mas há iniciativas muito interessantes com a ASMR, muito sérias, aproveitando essa questão dessa resposta autônoma para oferecer para as pessoas relaxamento, um momento mais tranquilo, para facilitar o sono para pessoas que têm problema de dormir, né, que não querem tomar algum remédio, alguma coisa assim. E tem algumas iniciativas que são mais para o lado do orgasmo, né? Que era chamado de erotic. Me fugiu o nome, mas você pode pesquisar na internet, ASMR, erotic, você vai encontrar. E aí nós temos um estímulo visual, e é principalmente para homens, um estímulo visual feminino, a mulher bonita, com um decote generoso, falando voz no seu ouvido com calma, fazendo barulhos com a língua, caras e bocas, coisa e tal. Acho que vou desligar o modo ironia. Que vai mais nessa linha, um pouco apelativa, eu diria, né? Mas que faz muito sucesso entre os homens. Se não fizesse sucesso, não tinha tanto vídeo na internet. Não tinha. Então, com certeza,
Muita gente gosta disso e usa esse tipo de coisa. E tem no estilo do Zanshui, muita coisa legal também, aproveitando, né? Às vezes o barulho do mar, coisa de comida, instalando aqueles plásticos, bolha, coisa e tal. Uma riqueza muito grande de opções. Um último acréscimo, eu creio, não encontrei nenhuma referência, são os sons binaurais, né? Então, eles acrescentaram a toda a parte de apresentação sons binaurais. E aí você tem que usar fone de ouvido. Inclusive nos outros é interessante usar fone de ouvido para isolar um pouquinho. Então, com o fone de ouvido você vai ter uma resposta assim, mais profunda, facilitada e vai ser mais eficiente, vai funcionar melhor. Se desenvolvendo, né, avançando aí as técnicas de ASMR. As pesquisas científicas estão também sendo feitas, né, para verificar se isso realmente acontece ou não. O fato é que muitas pessoas são suscetíveis a isso. Muitas pessoas. Muitas pessoas se beneficiam. E algumas pessoas pensam que não serve para nada, que é inútil, que é balela, e ficam presas na imagem, né, aquele impacto inicial. Muitos vídeos assim são muito apelativos, e infelizmente acabam depondo contra, né, a técnica, podemos dizer assim. Legal. E o tal de ASMR Reiki que você vai encontrar? Então, no ASMR Reiki, que pode ser presencial, e eu acho que é válido, eu penso que acontece realmente, junto com o Reiki, quando você está aplicando o Reiki, porque a imposição de mãos do Reiki, que é a forma mais prática que a gente tem, mais genérica que nós temos de aplicação de Reiki, ela pode ser acompanhada do toque. Na verdade, deve ser acompanhada do toque. Tem um movimento aí de uns anos para cá que as pessoas não gostam de tocar, não pode tocar, coisa e tal, aí preferem fazer meio que a distância do corpo, né? Mas o toque é importante, principalmente no nível 1 do Reiki Usui. E tem um vídeo interessante no canal que o Reiki é muito mais do que a imposição de mãos, porque o mestre Usui usava uma série de recursos para fazer a aplicação de Reiki. Pressão, batidinhas, toquezinhos, pequenas carícias, pegar na mão, ficar um pouco mais, né? A mão tremendo um pouco, uma série de recursos que a gente tem. Não é simplesmente ficar com as mãos paradas lá nos pontos de aplicação e fazer todo... Não, a gente tem essa riqueza, né? Que deve ser usada, aproveitada com muito cuidado, eu diria. A questão é que, ao tentar unir o ASMR com o Reiki na aplicação presencial, você acaba enchendo a sua mente de coisas, de ideias, e de perspectivas, e de quereres, e de vontades. E quanto mais você aumenta a participação da sua mente, menos Reiki você oferece. Para aplicar bem o Reiki, para ter espaço para o Reiki fluir no Reikiano, você tem que silenciar a mente. E como é que você vai silenciar a mente? Falando, sussurrando, apertando. Naturalmente, o fluxo do Reiki já é ASMR, porque induz, na maioria dos casos, o sono. Principalmente depois que a pessoa que vai receber o Reiki, né, adquiriu uma confiança no terapeuta, onde ela deita na maca e ela realmente se entrega para o processo, muita gente dorme, porque o relaxamento é muito profundo. Inclusive tem um vídeo também sobre isso. Há uma confusão muito grande aí de pessoas que acham que o Reiki é para relaxamento. Só, ponto, acabou. Né? Então você aplica Reiki para a pessoa relaxar. Não, relaxamento é uma das coisas que pode acontecer. Então o Reiki eu vejo que é o Reiki Usui, né? Outros Reikis também, Shambhala, Amadeus, Karuna, tem um componente ASMR muito presente, muito forte, que facilita esse relaxamento, facilita essa entrega, e tendo a confiança na relação com o reikiano ou com o terapeuta com Reiki, isso é muito bom. Isso traz muito mais resultados. Mas o ASMR Reiki que é divulgado, que é falado, que é comentado,
no meu entendimento, é uma ilusão. Porque a pessoa fica lá aplicando reiki numa maca vazia, olhando para a câmera, falando bonitinho. E agora você vai relaxar, você está num campo sereno, de paz profunda, e aplicando reiki. Aplicando reiki em quê? Em quem? Maca vazia. Imaginando, né, vozes na minha cabeça, que alguém vai assistir aquele vídeo e vai se imaginar que está na maca recebendo reiki. Não vai funcionar. Não vai funcionar, totalmente fora de cogitação isso, né? Então, essa questão de ASMR reiki para mim não funciona, não é reiki. Pode ser ASMR pelas coisas que a pessoa faz, pela que ela se porta, pela voz que ela usa, mas reiki para quem está assistindo aquele vídeo não. Porque quem está assistindo o vídeo? Ah, Luiz, mas você tem uma mentalidade muito pequena, você não pensa nas possibilidades quânticas da energia. Não penso nas possibilidades quânticas do reiki, não penso mesmo. Porque se qualquer um pensa, assiste um vídeo, ouve um áudio e, recebi o reiki, coisa louca, né? Não sabe de onde saiu, por que saiu, quando saiu, para quem saiu, como... E o reiki precisa desse contato, dessa direção, né? daquela comunhão com a pessoa. Mesmo quando você manda um reiki para uma pessoa que está dormindo, você está ali se conectando com aquela pessoa que está dormindo. Então há uma conexão estabelecida para que a energia flua. E não uma coisa qualquer aí, quântica, que vá... Então sou bem tradicional. Esses vídeos de ASMR reiki pela internet são pura ilusão. Podem ter ASMR pela música que a pessoa usa, pela voz que ela usa, pela própria pessoa, pela aparência, né, a parte visual, que é um dos gatilhos, mas não é reiki. Muito menos reiki sui. No meu entendimento, fora de cogitação. Então, né? Eu vi inclusive um com cristal, a moça pega um cristalzão grandão assim e fica apontando para você. Sente-se confortavelmente, que esse cristal poderoso e fantástico vai abençoar você e vai encher de energia vital. Aí ela pega o cristal e faz empurra para você. Eu creio que há um gatilho visual que induz a ASMR, a voz da pessoa, a ideia, né, do cristal fazendo alguma coisa. Mas agora, aquele vídeo com 2 milhões de views, atender todo mundo, a pessoa tem energia para 2 milhões de pessoas que ela não sabe quando e como e por que assistiram? Então, tenho as minhas ressalvas sérias com relação a isso. Certo? Mas faça de você mesmo um laboratório, vá lá e experimente. Está cheio de vídeo assim, cheio de vídeo. Talvez alguns toquem você. O grande detalhe é que não é porque você assistiu um vídeo desses e você teve uma vivência que aquilo era reiki para você. Podia ser simplesmente, pura e simplesmente o ASMR, pela voz da pessoa, pela visual dela, pela cor que ela usou, pelo local, pelo cristal, pela imagem, alguma coisa, alguns gatilhos que ela usou para fazer isso. Mas não reiki. Porque as pessoas confundem. Né? Se você sentar embaixo de uma árvore, na frente do mar e tudo mais, você vai ter uma experiência mística, uma experiência oceânica, uma experiência de expansão de consciência. Mas aquilo é reiki? Não, claro que não. Então, se você sentar para ver um vídeo agradável, com um trabalho bem feito, com ASMR, você vai ter uma vivência. Mas aquilo é reiki? Provavelmente não. Com certeza não. Definitivamente não. Tem que baixar esse modo ironia um pouquinho. Está muito alto, né? Está muito alto. Baixar um pouquinho. Legal. E qual é, Luiz, a sua experiência com a ASMR? Bom, ponto importante. Ainda está em elaboração esse aspecto. Ainda estou elaborando. Por quê? Porque eu penso que existe sim essa resposta autônoma. Né? Você senta
de frente para o mar, você bota uma música com um barulhinho de água, de ondas, você fica ouvindo os passarinhos, você entra num estado diferente, você tem uma resposta que você não controla, porque ela é autônoma, né? Ela se instala em você. Através da meditação, mas aí você está fazendo algumas coisas para ter isso. Legal, mas você não controla, agora o corpo relaxa, agora tranquiliza as emoções, agora tranquiliza a mente. Não, isso acontece em decorrência dessa vivência que você tem. Então, um ASMR, vamos dizer assim, natural, né, pela natureza, pelas situações, um ASMR induzido por uma voz de uma pessoa, também acho interessante. Sons binaurais, aqueles barulhinhos, né? Tem algumas pessoas com uma resposta maior, algumas pessoas com resposta menor, dependendo do momento, dependendo da situação também, né? Às vezes está tão agitado que você ouvir aquilo ali, assistir aquilo ali, não significa nada, né? Às vezes é muito bom. Então são variáveis para serem consideradas nessa questão. O nosso corpo reage a isso, nossas emoções, nossa mente, nossa energia reage a esse tipo de coisa. É uma resposta autônoma, eu acredito nesse aspecto sim. Mas, nesses vídeos que eu assisti, eu não gostei. Eu não me senti tranquilo. Primeiro, naqueles que usam a voz. A voz tranquila, serena, sussurrante, dizendo para você. Aquilo parece que pega os meus nervos assim, esticam eles e tlim, 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 aquilo, não consigo. Não bate comigo. Não bate. Os vídeos no estilo ali do John, né, em que ele fala, então, né, o sono que a gente sente em algumas palestras, alguma coisa assim, né, em alguns vídeos, pode ser uma resposta autônoma. Então o John Butler ali, a maneira dele falar, o tom de voz, a palestra, às vezes a coisa fica tão sonolenta, o assunto é tão entediante que a gente dorme, né? Pode ser, a resposta autônoma. Já o do Zan é interessante, é legal, porque ele usa uma riqueza muito grande de elementos, né? Visuais, assim, aquele, para quem gosta, aquele pote de bacon, aquelas fatias de bacon, então ele tira uma por uma e faz aquele barulhinho. Aí ele bota para fritar e aí ele tira, aí ele morde. Então esse tipo de coisa induz em muitas pessoas realmente essa resposta autônoma. A minha não faz nada. Ou eu estou naqueles 25%, eu devo estar nos 5% que fica meio que alheio, né? Eu vejo isso, olho isso, me permito um pouco, mas mais tédio do que tranquilidade e relaxamento. Então eu não consigo ir muito longe. Mas, como eu disse, ainda estou em processo. Né, de entender essas respostas que eu tenho. A questão do ASMR, mesmo que não tenha uma comprovação científica estabelecida, revisada por pares, com duplo cego, blá 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 blá, eu acredito que existe, né? Acredito que ocorre, e as pessoas podem se beneficiar disso, desde que você consiga dominar esse processo e usar adequadamente. Então, eu creio que traz benefícios. Eu vejo também um perigo grande nisso, que é uma indução de ideias, é uma indução de crenças, né? Quase que uma hipnose, uma mensagem subliminar envolvida. E aí a relação de confiança ela é fundamental, né? Ela é fundamental. Porque aí você começa a assistir um vídeo desses, doces, serenos, e lá no meio, né, a pessoa imagina que você já entrou em alfa, coisa e tal. Manda um pix pra mim. Aí você acorda depois, outro dia, ou dali a 4 horas, uma vontade terrível de mandar um pix para alguém, aí, aquela pessoa, você lá manda um pix para ela. A relação de confiança é fundamental nesse tipo de coisa. Tem pessoas que não estão nem aí, né? Vão lá, fazem, assistem, dormem, acordam, mandam pix e não estão nem aí. Mas se você tem um pouquinho mais de consciência, você está um pouquinho mais lúcido sobre essas coisas todas, você precisa saber que a relação de confiança é fundamental.
Quando eu vou fazer uma aplicação de reiki presencial com um cliente novo, ir para a maca é um processo que tem que ser trabalhado. A pessoa simplesmente não chega, vou para a maca e pronto. A pessoa fica cheia de dedos, cheia de medos. Tu vai tocar ou não vai tocar? Tu vai falar ou não vai falar? E se eu dormir, se eu mexer, se eu virar da maca e cair? Então, né, o relaxamento é importante. Sossegar principalmente a mente é importante numa aplicação de reiki. Mas para que isso ocorra, a pessoa tem que confiar no terapeuta. E isso não brota só, eu sou um terapeuta e trabalho holístico e trabalho com reiki, vou aplicar reiki, então a pessoa já confia em mim, já acredita em mim. Não funciona dessa forma. Então, normalmente, a primeira sessão, a primeira aplicação, o primeiro atendimento, ele é um atendimento cuidadoso, amoroso, com muita atenção, com muita gentileza, para que a gente comece a criar essa relação de confiança, comece a nutrir e isso prospere, né? A pessoa realmente aproveite. Então, nesses vídeos genéricos de ASMR que tem por aí, eu penso que é preciso cuidado. Sou cuidadoso, sou devagar. É meu jeito, como eu disse, é meu jeito. Né? Tem pessoas que não, tem pessoas que vão, fazem, pronto, e, né? É o jeito de cada um, a gente entende, a gente respeita, né? A maneira de cada um de fazer as coisas, né? Mas pode ser uma das razões para o meu pouco entusiasmo com esses vídeos da ASMR, né? Principalmente esses com pessoas falando. Estica os meus nervos, aquela vozinha, meu Deus, é terrível, terrível. Só de lembrar já, né? Perfigado. Mas é uma experiência interessante, é um aspecto interessante e é algo que eu creio que quem está no caminho do despertar precisa observar. Porque é algo que vem do corpo para a mente. Né? O seu corpo vai tendo uma resposta autônoma, você não diz para o corpo relaxa, tranquiliza, calma. Você não diz para as emoções relaxa, tranquiliza, calma. Você está ali assistindo, vendo, vivenciando, tendo aquela experiência, e o seu corpo relaxa, acalma suas emoções, acalma sua mente, e você entra, ou pode entrar, às vezes, num estado de consciência expandida. Você pode ter uma vivência muito boa, muito interessante. E isso é verdadeiro. Eu sinto isso e tenho isso com outras coisas tantas. Agora, a partir do momento que você começa a usar isso de uma maneira mais técnica, mais prática, né? Essas técnicas de ASMR, aí surgem variáveis, surgem certos cuidados que a gente não pode deixar. Experimenta e que busque isso em você, que traga para você autoconhecimento. Eu estou em processo, eu estou experimentando, estou vendo o que bate em mim que resulta isso. Porque que, né? Como eu disse, às vezes, como o do John mesmo lá, é tranquilo, ele tem umas palestras, uns vídeos sobre espiritualidade, sobre meditação, tudo em inglês, eu não entendo nada, mas bota uma legenda. Mas você fica ouvindo aquela voz dele e às vezes bate um sono, às vezes nem um sono, às vezes é um tédio terrível, né, de ficar ouvindo. Então a gente vai se conhecendo, e a gente vai identificando como é que a gente reage a esses estímulos, a essas estimulações, a esses gatilhos tantos. Aqui nos meus vídeos, que ocasionalmente aparece uma cigarra ou um passarinho, as pessoas reclamam. Luiz, o som de vento no fundo não dá para ouvir teu vídeo. Isso é uma resposta autônoma. Você ouve aquilo incomoda por alguma razão, você não sabe por quê. Então, é um assunto interessante, importante, que precisa ser observado, porque a gente tem esses gatilhos o tempo todo, no nosso dia a dia. Né? Você está no ônibus, você está no carro dirigindo, e uma música, uma paisagem, alguma coisa assim. Você está andando, e daqui a pouco você percebe que você passou 4, 5 quadras e você simplesmente não sabe o que aconteceu. Onde que estava a sua mente? Onde você estava? Sobra às vezes uma sensação tranquila, uma calma, uma energia no corpo, mas você não sabe o que aconteceu.
Então, algo induziu em você uma resposta autônoma, né? O barulho dos pássaros, às vezes até o som dos automóveis, né? Aqui, uma vez uma pessoa me perguntou se eu morava perto do mar. Tem um barulho de fundo que são os automóveis passando lá embaixo e é um mar de automóveis. Isso pode induzir em você uma resposta autônoma, né, de alguma forma. Se isso está inconsciente, é complicado, porque nós somos uma folha ao vento. O vento toca para cá, a folha vai para cá. O vento toca para cá, a folha vai para cá. E à medida que você começa a entrar nesse caminho de despertar, você tem que estar atento. Por que eu fui que nem uma folha? O que houve? O que aconteceu comigo? O que eu estava fazendo? O que me levou para esse estado? Por que eu fiquei dessa forma? Porque eu fiquei divagando, distraído. Assunto interessantíssimo, né, pessoal? E um vídeo ficou imenso. Deveria tê-lo dividido em 2, 3, 4, 5 vídeos aí. Vou desativar esse modo ironia logo. Já está noite, a minha imagem está meio difusa, não dá para enxergar, saber se é o Luiz Felipe. Então, uma boa noite a todos. Eu não desliguei o modo ironia. Então. Brincadeiras à parte, o assunto é muito interessante. Muito interessante. Tem uma boa disponibilidade. Faça de você mesmo um laboratório. Aprenda mais sobre você, sobre o funcionamento desse computador biológico que nós estamos usando. Aproveite. Gratidão a todos. Fique à vontade para compartilhar, perguntar, duvidar. Bem tranquilos.